Falando de Negócios, com Danilo Magri. Danilo Magri, bom dia, seja bem-vindo para mais um Falando de Negócios. Hoje importante a entrevista, hoje, que maravilha, né? Verdade, Clemente, bom dia a todos. Hoje mais um Falando de Negócios, o 1º de dezembro, de um ano que já quase terminou, mas ainda não. E por isso trouxemos uma história de uma empresa mais que centenária. Eu confesso, fiquei muito feliz porque é uma história que eu acompanhei de perto há mais de 40 anos. Olha que maravilha isso, né? A empresa tem 117 anos, ou quase ainda 118. Eu tive que reler 2 vezes. Na hora que eu olhei, eu falei, não, acho que deve estar com algum erro de digitação. Aqui deve ser 17, não 117. 117, que o Alexandre Bottia, CEO da São Rafael Câmaras Frias. Eu conheci o pai dele, o seu Amadeu, pessoa espetacular. Aos 92 anos de idade, firme e forte, graças a Deus. Alexandre, não faz ideia a alegria em recebê-los aqui hoje. Bom dia. Ótimo dia a todos. Primeiro, eu agradeço muito vocês pelo convite, pela oportunidade. Eu fiquei realmente emocionado de saber, Clemente, quando você chegou aqui e falou, conheço o seu Amadeu. Ele, para mim, ou para a empresa, ele é uma referência muito forte, né? Apesar da empresa ter começado... Apesar não, a empresa começou com o pai dele, o meu avô, que eu não conheci. Mas o meu pai, com 92, a história da empresa tem 117, então imagino... Vocês podem ter ideia, assim, ele conta que desde os 8 anos de idade, ele já trabalhava com o pai dele. Maravilha, né? Alexandre, eu sou da época, viu, Danilo? Sou da época que não era São Rafael, era San Rafael. Era San e o Rafael era com PH. PH, e era com um N no final, San Rafael. San Rafael. Bem italiano. Assim. Agora é São Rafael. Porque o meu avô chamava Rafael. Então aí tem toda uma história deles também, de quando ele voltou da Itália, porque ele foi, quando ele voltou... Aí colocaram o nome de San Rafael em homenagem ao Rafael. Não, realmente, você parar para pensar que uma empresa brasileira tem 117 anos, é um case difícil de encontrar e a gente precisa saber dessa história. Conta brevemente como a São Rafael começou e ela se desenvolveu nesses 117 anos e o que vocês fazem hoje. Eu estou bem conservado, né? Porque o produto que a gente faz trabalhar hoje é conservação. Então, dentro dele, exatamente, ver como é bom o produto. Muito jovem ainda. Mas é assim, contar 117 anos em alguns minutos, vamos lá. O meu avô veio da Itália, ela era mestre ferreiro e ele sabia fazer carroça. Então ele começou no centro de São Paulo, fazendo carroça. Era uma oficina no centro de São Paulo. Ele conheceu a minha avó, ele era do sul da Itália, de Nápoles, e minha avó de Ferrara, do norte da Itália. Eles se conheceram em São Paulo e constituíram a empresa. A empresa, inclusive, começou com o nome dela. Então, meu avô chegou aqui em 1907, por isso que a gente conta a história da empresa, são os 117 anos. Da carroça, então, para vocês entenderem como a gente está na refrigeração hoje, né? Da carroça, começaram a chegar os primeiros chassis de caminhões no Brasil. E eles montavam a cabine e a carroceria. Transporte. Aí foi evoluindo. A carroceria foi fechando. Então, meu pai conta das carrocerias de latão, que foram fechando para transporte de carne e tudo. Evolução do tempo, carrocerias isotérmicas. Então, se a gente lembrar de Café Seleto, sei lá, Yakult, essas marcas, tinham as carrocerias isotérmicas. Eu estou avançando, né? Mas é o que a gente fabricava. Aí as carrocerias com equipamento. E aí começou a necessidade, né, de clientes falarem... Porque as câmaras existiam, mas eram câmaras chamadas de alvenaria, que era parede, tijolo, um revestimento ali e um equipamento. E os clientes falaram ao meu pai, poxa, por que você não faz um negócio parecido com isso que eu uso no transporte para armazenagem? E aí meu pai começou a fabricar as placas com o mesmo material da carroceria, umas placas, e começou a montar a câmara modular. E aí começou a câmara frigorífica. Então, assim, teve uma transição. Câmara a gente começou nos anos 70. Então, é tudo longo, né? Começou com a carroça, aí a carroceria. Aí, em 1989 para 90, parou o transporte, parou totalmente, porque a gente estava no Tatuapé, na região leste de São Paulo, não dava mais. E aí ficou só com câmara frigorífica por causa de um mercado promissor. E aí, de 90 para cá, só armazenagem e conservação. Esse é o resumo de 117 anos. Então agora resume a sua história também da São Rafael.
Putz, a minha história da São Rafael. Eu tenho 55. Comecei lá. Eu de moleque eu já tinha uma... Assim, eu não tive a experiência de conhecer outro negócio. É bem louco isso. Estudei tudo. Claro que você tem um monte de referência, mas existe uma paixão. Existe uma paixão. Então, assim, desde os meus 15 anos, mais ou menos... Criança, claro, você vai lá, é uma diversão, né? Como criança. Mas desde os meus 15 anos, chegava férias, alguns dias das férias eram lá dentro. De office boy ou de contar parafuso, no meio fazer alguma coisa na fábrica. Eu gostava de estar no meio do chão de fábrica. E isso foi evoluindo. Então, assim, eu passei por todas as fases dentro da empresa. Todas as partes da empresa. E aí, quando eu fui estudar, então meu foco foi na administração e assim a evolução. Nós somos em 4 irmãos, né? A minha irmã, que é a mais nova, né? A caçula, ela acabou não ficando na empresa. A gente brinca que ela teve sorte, ela casou e tudo. Não, mas é um fato. Ela chegou a trabalhar um tempo com a gente, mas aí não era o negócio dela. Então somos hoje meu pai e mais 3 sócios, né? 100% familiar. 100% familiar. É interessante 100%. Essa questão de sucessão familiar. Primeiro, que sorte que 3 dos 4 tinham aptidão, né, para o negócio e tiveram também a maturidade de deixar livre para quem não tem aptidão de seguir a própria carreira. Literalmente. Às vezes a pessoa não quer, não é a dela e o familiar insiste, né, em ter todos lá dentro. Exato. E o grande lance assim, é a continuidade, né? Porque a gente falar hoje num negócio... Já tem filhos de vocês lá também ou não? Tem um, mas é aquela história, né? Você pega a nova onda, a nova geração, é uma outra... É mais difícil. É uma outra visão, outro negócio. Mas assim, a gente brinca que eu sou a 3ª geração e meia, tá? Porque meus irmãos têm 67 e 68. Aliás, 68 e 69. Você e eu já 55. Eu sou uma criança, né? 55 anos. Legal. E você nem citou, Alexandre, tem mais 2 pontos importantes que eu vou falar da São Rafael aqui, mas o primeiro dele que me chama a atenção é a quantidade de clientes em diversos segmentos e grandes clientes. Aqui eu vou citar alguns, como McDonald's, Embraer, GM, você pode citar outros. Johnson. O que você acredita nesse sucesso e credibilidade não somente dos 117 anos de carreira, mas um portfólio como esse, eu imagino que tenha realmente o produto tenha uma qualidade, vocês têm uma governança muito, muito boa para atender esse nível de cliente. É assim, acho que desde que eu ouço, né, a São Rafael, desde lá da carroça, a gente sempre teve um foco muito grande na qualidade, durabilidade. Então, as carroças duravam muito, as carrocerias, imagina, a gente parou de fabricar em 1990, né? Eu vejo carroceria da São Rafael ainda andando por aí. Com N e com PH. Não, acho que com PH ainda não, mas as últimas, a gente vê. Eu vejo ainda, né? Então, assim, existe uma questão que a gente nunca trabalhou em produto para preço, né? Sim. Sempre foi um foco, primeiro, na qualidade. E aí, quando você tem esse foco, o perfil do seu cliente também vai se adaptando, né? Se encontra, não é se adaptando, a gente se encontra nessa hora. Então, você citou o McDonald's. Eu afirmo que 100% das lojas McDonald's do Brasil são instaladas pela São Rafael. Que maravilha. Né? Então, assim, é um exemplo. Porque é uma referência de empresa, né? Como negócio, como tudo. Então, assim... E fora as outras que você citou aí. Então, assim, tem um ponto muito forte nosso que é o foco em oferecer a melhor solução para o nosso cliente. Então, a gente tem muito isso. E vocês saíram de São Paulo também, não estão mais em São Paulo, a capital, né? Não, a gente está em Arujá. Fábrica Arujá. Isso. É o que eu falo. Eu falei uma coisa para você assim. Eu tô lá, mas aqui está em mim. Porque eu vivo muito mais o Vale do Paraíba do que qualquer outra coisa. É muito engraçado isso, que eu tô aqui desde os meus 4 anos de idade. Que é o que a gente conversou pelo fato de você conhecer. E o detalhe também que migraram também para o agro, lá em Santa Branca, né? Exato. Por isso você conhece, né, Clemente? Isso. De Jacareí para frente, Clemente conhece todo mundo. Domina, né? Exatamente. O entorno. Isso, aquele raio ali. E outro ponto interessante, que inclusive seu gerente está aqui hoje, foi ele que te indicou, que é a parte de exportação. Isso me chama muito a atenção, acho que eu já falei aqui ao vivo,
que o empresário brasileiro ele não é muito voltado à exportação, porque o Brasil é grande, tem um monte de oportunidade interna, o mercado consumidor também carece. Então, para exportar, o empresário brasileiro demora muito. A gente tem o quê? Grandes exportações, carne, soja, frango. Mas tirando isso, você não percebe muitas empresas fazendo esse movimento de exportação. E vocês fizeram, já estão exportando aí para a América Latina inteira. Como que funciona essa parte da exportação? Então, é um negócio novo, né? Meu gerente que está aqui, ele, aliás, está aqui por isso, porque ele cuida da exportação. Então, É o Cleiton, né? é o Cleiton, exatamente. Está escondido ali no Ouvinte canto. assíduo do Falando de Negócio. Exatamente. É isso aí. Ele que me colocou aqui. Mas é assim, nós já exportamos, mas realmente nesse modelo que você falou, numa coisa assim que posição cômoda, né? E de repente agora, há um ano que ele está com a gente, um pouco antes a gente começou uma coisa mais ativa. E você descobre um mundo que, primeiro, é até mais fácil vender para fora do que aqui dentro. Tem uma parte... A gente às vezes enxerga que exportar é uma coisa muito complicada e não é. Não é. É uma coisa muito boa, para falar a verdade. E é você colocando o nosso país para o mundo. É isso que a gente tem que começar a enxergar também, né? O que nós podemos oferecer para o mundo. Então, essa é uma coisa bacana. Primeiro, a gente começou a fornecer para alguns poucos países daqui da América do Sul, né? De repente, já estamos colocando bandeirinha em... Não vou falar 100%, né? Mas quase todos eles da América Latina. Então, assim, eu posso te dizer que do México para baixo a gente já está em tudo, né? Quase tudo. E eu falo, falta pouco para a gente avançar a outros espaços. África, Angola, a gente tem exportação acontecendo para Angola. Então, de repente, falo América Latina, legal. Estamos olhando aqui, essa é a parte do nosso continente. Tem um outro lado ali, com mercados carentes, com mercados que não têm a tecnologia, e nós podemos oferecer isso para o mercado. Então, tem um mercado muito grande. Hoje, exportação está representando para a gente mais ou menos 10% a 13%. O que é muito relevante. Sim, para quem a gente está começando. É muito relevante você ter essa frente de exportação. E você falou uma coisa que é verdadeira. Muitas vezes assim, o empresário não domina a exportação e acha que é complicado. Eu falo que complicado é importar. Vai importar com esse câmbio, com essa taxação, com greve na receita, greve no porto. A exportação realmente é uma via interessante que poucos empresários utilizam hoje no Brasil. Eu vou dizer que é uma ida sem volta, tá? É um negócio que... É o mundo, né? Vira um mundo. Você entra nele e realmente dá para você expandir muito. Bom, eu vou fazer um parêntese, porque a gente falou desde o começo, trabalha com refrigeração e tal, mas traz um exemplo concreto do que é o produto para quem não domina, né? Tá. A gente está falando de câmaras frias. O que elas fazem, como é que elas são, aonde instala. É interessante, você falou câmara fria. Quando eu falo câmara frigorífica, muita gente associa a frigorífico. E acho que hoje, para os segmentos que a gente atua, a parte de frigorífica que eu menos atuo. A câmara, o que eu falo assim, nós podemos conservar qualquer coisa a uma determinada temperatura. Claro, um grande mundo nosso é o food service. Então, se a gente pensar, ele já citou o nome de algumas empresas de alimentos. Então, se você pensar em restaurante, né? O restaurante normalmente tem uma câmara frigorífica. Eu sempre associo assim. Na nossa casa, nós temos uma geladeira, que somos em 4 pessoas, sei lá, uma família. Um restaurante passam 400, 500, 1.000 pessoas, não dá para ter uma geladeira. Então, ele vai ter um negócio grande, sei lá, no mínimo um negócio do tamanho dessa sala aqui. E aí a câmara, o nosso produto, ele é totalmente modular. Imagina que eu não tenho um produto padrão. Tudo é sob encomenda. Toda venda que nós fazemos não é uma venda que o cliente liga e fala, eu quero uma. Depende de um projeto, de uma avaliação da obra do cliente, de como você vai instalar o produto. Então, a gente fala que é quase um trabalho de alfaiate. Você vai lá, analisa todas as medidas do cliente, o que ele precisa, e aí você vai trazer a solução para ele. Então, é composto dos painéis, né, que a gente utiliza, os painéis isolantes. Depois você tem o sistema de refrigeração, que é a unidade condensador e evaporador, como se fosse de um ar-condicionado, né? E você faz a instalação disso e dimensiona de acordo com a necessidade do cliente. E não importa o tamanho. Não importa de 10 metros quadrados a um galpão de 1.000 metros, dá para fazer. A gente faz instalação, sei lá, câmara com 12 metros de altura. O dia a dia são as câmaras que a gente chama de pequenas e médias. São câmaras, sei lá, de
8x4, dividido em 2 compartimentos, alguma coisa assim, congelados e resfriados. Mas aí você cai nas indústrias, né? Quando eu falei da Johnson, a Johnson, por exemplo, tem umas câmaras no processo de produção deles. A Embraer. Na Embraer tem câmara que não é para alimento. Na Embraer tem câmara que é para você... Tem material composto que tem que estar em baixíssima temperatura dentro de uma câmara. E é uma tendência, né? Porque com a evolução do mundo, da logística, dos processos fabris, se mostra cada vez mais necessária essa refrigeração para evitar contaminação, para aumentar o tempo de preservação de produtos. Segurança alimentar. Vamos falar assim. Segurança alimentar é o termo técnico. Você tem a questão de desperdício, que ainda no mundo o desperdício de alimento é uma coisa assustadora. E você tem, de repente, tem um campo gigante aqui no Brasil mesmo, quando você pega do produtor até a nossa casa, se você pegar o mundo do hortifruti, a perda é absurda. Tem produtos que chegam a 40% de perda. Então, assim, tem toda a questão de manuseio, etc. E a conservação é um grande fator. Isso vem melhorando muito, mas ainda tem um campo muito grande. Então, você imagina que câmara... A cadeia é interessante, a cadeia é maravilhosa. Porque, assim, imagina... Tudo bem, eu tenho lá a câmara fria na minha indústria, bonitinho. Será que o seu distribuidor tem? Será que o ponto de venda final tem? Não adianta nada você preservar e na farmácia o medicamento está a 80 graus porque guardou no lugar errado, né? Exato. Você tem que trabalhar a cadeia toda refrigerada. Isso que é bastante interessante. E eu fiquei com uma dúvida aqui, fico pensando, né? Só o negócio de vocês, a gente já falou de várias expansões aqui. Expansão por cliente, expansão nessa customização de projetos, expansão principalmente na exportação, que se torna aí um mercado global. O que mais dá para expandir nesse mercado? É por tecnologia, é abrindo novos segmentos, é vencendo a concorrência no braço mesmo. Como é que se dá uma expansão, né, nesse mercado de refrigeração? Eu acredito que a tecnologia hoje é o que está puxando tudo. Então, assim, nós estamos já hoje, a gente sempre busca o avanço, né? Então, hoje a gente já tem uma questão de colocar mais eletrônica, mais tecnologia no produto. Então, assim, existem hoje um sistema... Monitoramento. Hoje o cliente, na palma da mão dele, ele está vendo o que está acontecendo na câmara frigorífica. Antes ele tinha que estar, sei lá... a gente ainda tem sistema de alarme. Tem o termômetro lá dentro. Tem que ir lá alguém... Hoje ainda tem muito, em que a nutricionista passa na porta da câmara 3 vezes por dia e anota a temperatura de manhã, de tarde e no fim do dia. Para saber se a temperatura está ok, porque tem todo o controle de vigilância. Mas por boas práticas, né? E hoje você tem um sistema de monitoramento, por exemplo. A nossa ideia, a curto prazo, imagina o seguinte. O conceito da portaria eletrônica. Hoje tem prédios que você não tem o porteiro e tem lá um comando todo eletrônico acompanhando o que está acontecendo, de atender e tudo. A nossa ideia, em curto prazo, é o quê? Eu só vou avisar o cliente que eu estou indo lá para dar uma olhada na câmera dele porque tem alguma coisa acontecendo na temperatura. Porque eu vou ter sensores identificando e fazendo todo o monitoramento do equipamento para saber se a performance dele está boa. A hora que indicar para a gente que a performance está caindo, a performance é porque tem alguma coisa errada. O cliente vai ter isso, ele vai esquecer que ele tem que cuidar do negócio dele. Então, a gente vai lá e já faz a manutenção sem ele precisar chamar a gente. Nós avisamos ele que estamos indo lá fazer a manutenção, se necessário. Então, a tecnologia vai estar levando a isso de uma maneira super fácil. A única coisa que não pode fazer, pessoal, é dormir realmente dentro da câmara fria, por mais que o Alexandre seja conservado. Não para isso ainda não existe, para isso ainda não houve. Ainda não, né? Ainda não tem a câmara fria para ir. Mas a gente tem um sistema de alarme para a pessoa presa, por exemplo, aprisionada. Isso é importante. Porra, tem que ter. Quer dizer, tem que ter. Porque se a pessoa passar mal lá dentro alguma coisa, tem um botão, que ele aciona, que vai acionar num celular, vai acionar um alarme lá fora. Porque pode acontecer. Muitas portas não abrem por dentro, né? Dependendo da câmera. Abre. A nossa não tem como não... Todas abrem. Todas abrem. O mercado é muito amplo. Aquela coisa de filme de terror, né? Isso me lembra, inclusive, o Danilo e Alexandre, a época dos laticínios, né? Que o controle de qualidade do leite é uma coisa impressionante, né? Gente, não tem noção. A gente... só você está lembrando de um detalhe. Na cooperativa, sim, tinha uma geladeira de leite que colocava os tambores... Era da São Rafael.
Sim, me lembro A disso. gente colocava eram umas geladeiras, cheia de água, com um agitador lá, com um sistema de refrigeração. Até com salmoura, se não me engano. Eu não... tinha que ser para não congelar. Então eu ficava agitando a água, tudo. Faz tempo, hein? Anos 70. Não faz tanto tempo assim, senão a gente se entrega aqui. Aí, bacana, mais um Falando Negócios hoje, que tu está trazendo um assunto muito interessante, que é essa empresa São Rafael Câmaras Frias, que presta um serviço não só para o Brasil, praticamente já para o mundo, né, Alexandre? Sim, para o mundo. É isso aí. Orgulho de ver, né? Realmente uma empresa brasileira centenária exportando. Acho que é um pingo de motivação para muita gente que está no carro hoje indo trabalhar, mostrar que é possível. Alexandre, muito obrigado por vir aqui à Rádio Jovem Pan. Seja bem-vindo sempre. Abraço ao seu pai, seu Amadeu. Sucesso. E muito feliz aí com a presença de vocês aqui hoje. Danilo, semana que vem mais um Falando de Negócios.